Eles são eternamente ensopados de sangue. A raiva deles queima mais quente do que 1.000.000 de estrelas. Estimulados pelos pregos do açougueiro, martelando em seus cérebros e pela crescente ira do próprio imatério. Abaixo dos dentes zumbindo de suas armas encadeadas, mais de 10.000 mundos foram afogados em sangue. No entanto, nenhuma quantidade de massacre jamais saciará sua luxúria por carnificina, nem satisfará sua divindade sangrenta. Eles nunca, jamais terão matado o suficiente. Os Devoradores de Mundos, a Legião. The Khorne. Bem-vindo, ouvinte gentil. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentá-lo às facções, forças e rostos do universo Warhammer 40.000. A sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz. Há apenas tempo para a guerra. Apenas um anúncio de utilidade pública. Temos 2 outros canais cobrindo mitologia e história natural. Links na descrição. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like nele. Isso nos ajuda a ser notados no turbilhão de conteúdo agora disponível neste nicho. É algo animador de se ver tantos novos criadores no espaço. No entanto, isso pode significar que a competição pode ser feroz pelo seu precioso tempo. Então, se você quer que minha particular maneira de apresentar continue, nos dê uma mão com um like, compartilhamento ou comentário para lubrificar as engrenagens. Agora vamos prosseguir. Para hoje, estaremos mergulhando até o pescoço em sangue. Para hoje vamos discutir uma das legiões mais subestimadas de todas. Frequentemente ouço ou leio perguntas de todos sobre essa banda de horrores. Como eles funcionam? Como eles recrutam novos marinheiros? Como eles não se massacraram para os anais da história? Quem os lidera? Existe algo além de carnificina para esses fuzileiros? E eu pretendo responder o máximo dessas perguntas possível. Pois o assunto da entrada de hoje é a 12ª Legião dos Astartes, anteriormente conhecida como Warhounds, os traidores que deixaram um rastro vermelho pela galáxia, vez após vez. Pois hoje discutiremos os Devoradores de Mundos. Agora, eu gostaria de observar que já tenho alguns vídeos sobre os Devoradores de Mundos e seu sombrio deus de sangue e crânios, Khorne. Então você pode verificar a descrição deste vídeo para se atualizar sobre alguns dos elementos anteriores e mais básicos, pois vamos passar rapidamente ou resumir muitos elementos da história da Legião por uma questão de eficiência. Mas não se engane, esta não é uma entrada alongada sobre Angron. Isso foi abordado na semana passada na análise dos Arcos de Homem. Esta entrada é um olhar mais profundo sobre a própria Legião e a nova lore lançada ou esclarecida no Codex para os World Eaters, a própria Legião de Khorne. Os World Eaters começaram sua existência como uma das legiões do Imperador, não apenas em sua grande cruzada para reivindicar as estrelas para a humanidade, mas até mesmo antes disso. Eles foram ativos raramente na Guerra de Unificação, vendo apenas um engajamento de qualquer nota, a campanha Sar Afric, mas eles estavam presentes, mantidos em reserva para grande parte da conquista da Terra, agora chamada Terra, e então o próprio Sistema Solar. Alguns dizem que isso se deve aos seus métodos brutais de guerra, superando todas as outras legiões em sua ferocidade. Talvez apenas a rota que ficou conhecida como Lobos Espaciais pudesse igualá-los neste aspecto. Naquela época, eles eram chamados de Warhounds, e muitos agora acreditam que o Imperador sempre os teve em reserva como uma ameaça. E eu estou avisando a todos, se rebelar, arrastar os pés ou realizar até mesmo a menor forma de insubordinação, e o Imperador soltaria os Warhounds em qualquer formação recalcitrante. Claro, o Imperador também tinha sua 8ª Legião, os Night Lords, como um dissuasor público muito eficaz para a insurreição. Mas os Warhounds não eram para eventos públicos ostensivos. Eles eram para a terminação de qualquer força em horas, feitos secretamente, mas rapidamente.
Não que exista algum registro agora existente que mostre o uso deles desta maneira, mas então, com o registro do Império como é, quem além do Imperador saberia? Durante a cruzada, antes de serem reunidos com seu primarca, eles eram frequentemente divididos em formações menores e então distribuídos para outras forças-tarefa. Com os Warhounds na ponta de qualquer lança, na esperança perdida de qualquer assalto ou batalha. Até mesmo as forças relativamente letais do exército imperial teriam eles para trazer terror e massacre ao inimigo. Os Warhounds eram mesmo então uma arma de último recurso, pois se acredita que eles foram recrutados entre os mais perigosos, violentos e viciosos de todos os suplicantes aos Astartes, os Space Marines. Portanto, eles nunca foram um exército bem ordenado e disciplinado de cavaleiros brilhantes, como algumas legiões acreditavam ser. Eles realmente não estavam em nenhuma grande campanha para liderar a humanidade para fora da escuridão, escravidão e superstição, como tantos outros acreditavam, não. Eles sempre foram carniceiros, sempre os mais agressivos e teimosos de todas as legiões, e o retorno de seu primarca a eles não fez nada para amenizar isso, como aconteceu com o retorno de Sanguinius para os Anjos Sangrentos. Se alguma coisa, a descoberta de seu primarca, Angron, só piorou as coisas. Muito pior. Pois Angron era uma coisa quebrada. Ele havia sido mutilado pela implantação em seu próprio cérebro das unhas do açougueiro, um artefato da era sombria da tecnologia. Isso o fez experimentar uma dor perpétua, e ele trouxe essa dor primeiro para seus filhos, os Warhounds, e então através deles para toda a galáxia. Angron renomeou sua legião como Devoradores de Mundos, e ele os tratou tão duramente quanto qualquer inimigo. Ele dizimou-os por não atingirem cotas irreais de conquista. Ele os usou como bucha de canhão, a um grau apenas igualado pelo Senhor de Ferro, Perturabo, o primarca dos Guerreiros de Ferro. No entanto, seu desprezo por eles era tão palpável quanto o de Konrad Kurtz para sua própria legião, os Senhores da Noite, os lendários Oitavos. Assim, quando ele os liderou através das estrelas, o Imperador não dedicou tempo para treinar, aprimorar ou curar Angron, como ele havia feito com quase todos os outros primarcas. Nem Angron ganhou um período como protegido do primeiro primarca encontrado, Horus Lupercal, o mestre da guerra. Ele simplesmente recebeu sua legião, foi apontado em uma direção e solto da coleira. E ele transformou tudo no caminho de sua frota expedicionária em um túmulo. Mundo após mundo não foram apenas devorados. Eles foram varridos de toda a vida. Onde a premissa da Grande Cruzada era libertar a humanidade de todos e quaisquer que os tivessem escravizado, não havia tal delicadeza ou objetivo elevado para os devoradores de mundos. Eles foram enviados ao universo não para subjugá-lo, mas para massacrar todos que encontrassem. As ações dos devoradores de mundos não atingiram apenas os alvos. Seu primarca, o hiperser, ao qual eles foram geneticamente projetados para serem semelhantes, seu padrão e personalidade, sobrepondo os seus próprios ao receberem a semente genética e serem transformados em um marine espacial, os usaria como ferramentas. Portanto, os devoradores de mundos usaram todos ligados à sua frota da mesma maneira, os filhos imitando seu pai e usando o Mechanicum e as forças auxiliares solares em seus exércitos apenas como números. Eles os forçaram a absorver fogo, a serem abatidos para que os devoradores de mundos pudessem se aproximar do inimigo, quem quer que fossem, e então cumprir seus deveres vermelhos e terríveis. Isso se tornou um problema tão grande que a legião estava quase sob interdição, quase sendo declarada traidora, mesmo antes da verdadeira rebelião começar para Horus Lupocan, o mestre de guerra, que se voltou contra seu pai, o imperador, e Angron desprezava tanto o imperador. Ele teria seguido qualquer um de seus irmãos em uma rebelião aberta apenas para se vingar do homem que lhe havia roubado a morte. Veja, Angron não queria nada mais do que tudo acabasse. Sua vida era uma agonia constante, seus sonhos todos poeira e sangue. Então não foi um grande salto de degeneração quando os traidores quase universalmente caíram no caos, e o Senhor dos Crânios, o Deus sombrio Khorne, fixou seus olhos em duas legiões em particular, os Anjos Sangrentos e os Devoradores de Mundos. Ainda assim, Khorne,
Não importa o que ele ou seu gato Cabanda fizessem, eles não conseguiram converter os anjos sangrentos. Então, toda a raiva e desprezo de Khorne foram despejados na única legião que ele poderia reivindicar, a 12ª Legião, os Devoradores de Mundos. Como mencionado, a mudança não foi realmente tão grande, pois os Devoradores de Mundos já haviam começado a implantar em seus próprios legionários uma cópia do dispositivo que havia tão mudado e mutilado seu progenitor, desejando estar mais próximos de seu pai. Os Devoradores de Mundos já eram horrores cheios de raiva, cujos cérebros estavam sendo destruídos por seus próprios pregos de açougueiro implantados. Então se tornou apenas uma questão de a quem eles serviam, mudando sua lealdade do Imperador e seu império para os Guardas do Caos e Khorne, especificamente. Quando o Mestre da Guerra liderou suas forças combinadas para a Terra para matar o Imperador, os Devoradores de Mundos estavam entre eles. No entanto, tantos se separaram em bandos menores que nenhuma fração de sua verdadeira força foi levada à presa, e Angron teve que ser reconduzido ao rebanho por Perturabo, pois ele estava apenas liderando seus homens pelo universo em uma cadeia ininterrupta de abate. No entanto, mesmo assim, havia alguma forma de organização e disciplina em suas unidades. Isso estava prestes a mudar na depuração, pois os traidores perderam a guerra. Eles não tomaram o palácio pelo terror. Eles não mataram diretamente o Imperador. E os marines leais avançaram com fogo e ira, o suficiente para empurrar os marines espaciais do caos para o olho do terror. Mas foi em Skalantrax que tudo realmente mudou. Ou melhor dizendo, a forma final da Legião do Caos foi realizada. Mas chegaremos a isso em breve. Mas o que realmente move os Devoradores de Mundos? O que os faz continuar uma guerra que aparentemente não podem vencer? Como é frequentemente dito, o milho não se importa de onde o sangue flui, apenas que ele flua. Significando que o próprio Deus deles não se importa nem um pouco se eles matam outros ou a si mesmos, contanto que haja matança. O que os impede de simplesmente se voltarem uns contra os outros em uma enorme explosão de violência cheia de sangue. Vamos primeiro tentar entender verdadeiramente a mentalidade do guerreiro Khornati e do Devorador de Mundos antes de explorarmos essa questão. E assim, para as noções básicas, vamos nos apoiar na sabedoria existente. Para citar a pureza do abate. Viver como um Devorador de Mundos é conhecer pouco além de dor constante, violência e morte. Para alguns deles, a própria existência é uma tortura, o constante martelar dos pregos os levando à loucura. Outros Devoradores de Mundos abraçam seu sofrimento e acolhem sua raiva, acreditando que a resistência só piora as coisas, ou que uma existência alimentada pela agonia é uma forma pura de adoração ao Khornet. Para seus adoradores, o milho é descomplicado, pois ele não se importa de onde o sangue flui. Para alguns poucos, com a capacidade intelectual e presença de espírito para articular isso, aceitar a inevitabilidade da morte e do sofrimento como um reconhecimento de que nada realmente importa. Eles acreditam que se perder na matança e na violência é encontrar a única verdadeira paz, para ser um com o estado mais verdadeiro do universo, sua selvageria primordial. Esses indivíduos acreditam que quando um ser se alinha tão completamente com a corrente subjacente de agressão básica que tem impulsionado todos os seres vivos desde o amanhecer do universo, não há mais sofrimento. Para eles, dor e miséria são apenas resultados inevitáveis se alguém tenta resistir aos caminhos da realidade. Essa noção coloca os devotos do Deus do Sangue em feroz oposição com aqueles das outras divindades primárias do panteão do caos. Para os seguidores de Tzeentch, quanto mais se aprofundam em sua adoração, mais complicada e elaborada a vida se torna. Não há paz em rastrear e manipular as inúmeras linhas do destino. Para aqueles que se dedicam a Slaanesh, e portanto ao hedonismo e ao excesso, a vida é toda sobre sentir cada sensação ao seu extremo máximo e assim, para eles, escapar do sofrimento para encontrar a paz é exatamente o oposto do que eles procuram alcançar. Talvez haja menos conflito entre os ideais de Khorne e Nurgle, mas há uma falta de ação violenta na estagnação e decadência.
Isso é insuportável para aqueles adoradores do Deus do Sangue que buscam o consolo do massacre. Deve-se dizer, no entanto, que o caminho da glória, também conhecido como a Estrada de Crânios por aqueles que seguem Khorne, é uma experiência única para todos que o percorrem. Poucos campeões aspirantes têm presença de espírito suficiente para ver o potencial para a pureza incandescente do ser e do propósito que pode ser encontrado quando se alcança a unidade com a violência. Muitos no caminho resistem de uma forma ou de outra. Talvez eles busquem manter sua identidade ou não consigam se livrar de seus desejos por poder mundano. Para os menos afortunados, eles se tornam monstruosamente mutados expondo o caos. Poderia ser perdoado por acreditar que se tornar um poderoso príncipe demônio é um símbolo de verdadeira ascensão. Mas para os chamados sábios do massacre, que buscam o verdadeiro consolo da violência, lá o príncipe demônio é digno de pena. Pois estão para sempre presos nesta vida pela natureza de sua própria apoteose. Após se perderem na violência repetidas vezes, os sábios do massacre chegam a um lugar mental, físico e espiritual, onde não há nada além de um estado de fluxo de matança. Eles se tornam um com a própria raiva, e seus corações batem no ritmo do pulso dos pregos do açougueiro. No entanto, o caminho até este ponto é longo, estreito, íngreme e cheio de perigos. Começa com a natureza de um devorador de mundos como um fuzileiro espacial, uma condição psicológica de guerreiro a seguir. Mesmo que eles joguem fora o jugo de um senhor, eventualmente encontrarão outro líder ou causa para a qual se sentem compelidos a se dedicar. Alguns devoradores de mundos, especialmente aqueles que se tornam sábios do massacre, veem isso e aceitam, em maior ou menor grau, ao seguir Khorne, que é dito ver seus servos como armas vivas de massacre. Sem fingir o contrário, eles escolhem servir a divindade que veem como a mais honesta. Os devoradores de mundos apreciam a franqueza deste arranjo. Há uma pureza simples em incorporar o credo do Deus do Sangue. Para aqueles exaustos por sua batalha interminável com as unhas do açougueiro, esse senso de propósito pode ser ainda mais profundo, de modo que alguns guerreiros buscam o esquecimento de sucumbir totalmente às exigências do dispositivo para o abate. Tais jornadas psicoespirituais levam alguns descendentes de Angron a um lugar de consolo e abate. A maioria falhará no caminho. Alguns serão mortos, outros capturados, alguns horrendamente mutados. Mas aqueles que permanecem se tornam eremitas guerreiros que vivem apenas pelo instinto assassino. Eles aparecem sem aviso, onde crânios se acumulam e o sangue flui profundamente. Tal é a aura de vontade implacável e ferocidade elemental que eles podem entrar a bordo de um campeonato de caos e ninguém impedirá seu caminho. Os sábios do massacre não se importam com nada do mundo material. Eles são indiferentes à desintegração gradual de suas armas e armaduras e não reúnem bandos de guerra próprios, pois liderança e poder são distrações desperdiçadoras para eles. Para alguns devoradores de mundos, eles são os Nihilans, os imaculados, os puros ou as almas primais. Mas eles não são um coletivo, pois são tão propensos a se matar quanto a lutar lado a lado. Embora rejeitem o comando, muitos deles ganham devotos estranhos que desejam desesperadamente segui-los. Hamua, o implacável, Girol, as Três Espadas e Amarás, Punho de Fogo, são seguidos cada um por centenas de guerreiros, todos ansiando por um mero fragmento do consolo que esses indivíduos alcançaram para si mesmos, ou então perdendo completamente o ponto e esperando que, seguindo um sábio do massacre, lhes trará grande glória. E assim vemos que os devoradores de mundos não são tão aleatórios ou idiotas quanto alguns podem pensar. Pode ser uma lógica distorcida para certos e um levado através de uma névoa de raiva e dor furiosa, quase inabalável e inextinguível. No entanto, como ouviremos mais tarde, há uma força de vontade nos filhos de Angron que é diferente de qualquer outro Astartes. Eles não lutam porque devem, não realmente. Eles fazem isso porque é para isso que nasceram. Escolhidos entre os mais selvagens de toda a raça, recebem sementes genéticas que apenas aprimoram sua natureza combativa e os transformam em perfeitas máquinas de matar. Depois são lançados em um massacre sem fim. A psico-indoctrinação dos devoradores de mundos também é incrivelmente brutal.
Suas mentes são despedaçadas e reconstruídas, mas são mais servis do que qualquer outro se dirigidos por uma potência. Eles se agrupam sempre dispostos a matar, esmagar e destruir, mas sempre querendo mais para serem liberados. Eles secretamente anseiam servir a um ser maior. Não de uma maneira distante e efêmera, não. Como uma matilha de cães, eles precisam de um líder. E se esse líder fica doente ou velho, confuso ou simplesmente desavisado, então outro assume seu lugar. Então o ciclo de conflito continua. Para os melhores guerreiros que se levantam para liderar os devoradores de mundos, eles não são apenas os melhores combatentes. Eles são frequentemente legiões astartes e lembram-se de seu ofício. Eles sabem o que um exército precisa para continuar sua marcha infinita pelas estrelas. E esses indivíduos sabem que o recrutamento é o sangue vital de qualquer banda, capítulo ou legião. E assim eles fazem. Os cirurgiões do Berserker são o que antes eram os boticários da legião. Distorcidos além do reconhecimento, eles são tão letais e cheios de ódio quanto o resto dos devoradores de mundos, mas às vezes conseguem se lembrar de seu verdadeiro motivo para existir. Eles podem viver de forma indireta e apreciar o pensamento do massacre que suas criações causarão. Semelhantes a um homúnculo do Elege Zannis, os Eldar Negros, eles são arquitetos do horror, pois são eles que vão caçar entre os mortos e moribundos em um campo de batalha infestado de carniceiros e corvos. Eles coletam sementes genéticas de si mesmos e de outros, identificando marines inimigos vivos. São eles que são rancorosos o suficiente, capazes o suficiente, pacientes o suficiente, para até mesmo quebrar os astartes, marines espaciais. Eles poderiam usar sua cirurgia psicocorretiva para atacar o próprio cérebro dos marines. E o que sai dessa cirurgia não é nada mais do que um miserável babão, mas que os devoradores de mundos chamarão de irmão. Pois nem toda a semente genética dos devoradores de mundos é estável, muito menos quando eles existiam no olho do terror, onde o Warp se sobrepõe ao espaço real, corrompendo tudo dentro de sua esfera, até mesmo zigotos de marines espaciais e DNA, e seria duvidoso que seu primarca Angron pudesse fornecer mais amostras, já que ele é muito mais do Warp agora do que da realidade. Pois é assim que a Legião sempre manteve seus números quando lutaram primeiro pelo Imperador, depois pelo Mestre da Guerra. A própria conta do açougueiro deles era de fazer chorar, assim como a do Guerreiro de Ferro. E como os Guerreiros de Ferro, eles conseguiram produzir marines incrivelmente rápido. Isso ocorreu porque Angron doava regularmente seu próprio material genético, e a semente genética do primarca era potente o suficiente para repor o estoque rapidamente o suficiente para acompanhar as baixas. No entanto, agora não há impulso de seu primarca, pelo menos que eu saiba. Assim, os devoradores de mundos eram anteriormente, e são atualmente, excepcionalmente casuais com o massacre de suplicantes que desejam se tornar um deles. Eles deixam populações inteiras despojadas. Elencos de mundos ferais ou feudais levados trancados, estocados e com 2 canos fumegantes. Aqueles que são os piores podem ser debulhados para fornecer reforços para os chacais, que discutiremos em um momento. Os melhores serão forçados a participar de torneios de duelo, como os gladiadores que se tornarão para eliminar a palha. Então, os últimos sobreviventes receberão a semente. Eles se tornarão fuzileiros espaciais e então receberão os pregos implantados em seus próprios cérebros. Capítulos renegados de fuzileiros podem ser convertidos para o mal para a adoração do grande deus Khorne. Então, eles suplicam aos devoradores de mundos e, se forem aceitos, os cirurgiões Berserkers lhes darão os pregos e os absorverão na horda de guerra. Fuzileiros leais podem ser convertidos. Método menos eficiente, mas possivelmente o mais irônico e divertido, claro. Como mencionado, muitas das bandas de guerra surgem e caem, muitas morrendo completamente, seja mordendo mais do que podem mastigar, sendo enganadas e presas por forças imperiais ou xenos, ou simplesmente se voltando umas contra as outras. Mas as bandas de guerra do Devorador de Mundos aparecem de novo, se fundindo e se separando. Como um vírus que continua a dar.
Agora seria útil olhar para algumas das unidades especialistas, não apenas do presente, a Era Indômetros, mas também da Era das Trevas, a Heresia. Mas antes de revelarmos aqueles que existem, vamos lidar com o elefante na sala sempre que essa situação é discutida: os bibliotecários dos Devoradores de Mundos. Por que não existem feiticeiros do caos? Nenhum bibliotecário entre os irmãos guerreiros. Para onde todos eles foram? Bem, é bastante simples, na verdade. O grande deus Khorne, como tantos no Império, não permite que uma bruxa viva. Os bibliotecários, os Psykers da Legião, eram totalmente incapazes de pegar os pregos do açougueiro, você vê. Implantado, o dispositivo abriria as comportas e o Warp usaria o Marine muito mais do que ele jamais o usou. Quando isso aconteceu várias vezes, com efeitos explosivos e devastadores, o processo foi encerrado. Atrito e falta de interesse nos bibliotecários significavam um número cada vez menor deles. Os últimos psíquicos devoradores de mundos foram realmente fundamentais para controlar Angron em um ponto muito específico: apoteose em um primarca demônio. Infelizmente, ele não os recompensou na mesma medida. O novo príncipe demônio Angron olhou para seus filhos psíquicos e, sendo parte do deus Khornal, que detesta o uso de magia, ele os exterminou pessoalmente. E desde aquele tempo até agora, nenhum psíquico surgiu da linhagem dos Devoradores de Mundos. Agora, vamos ao cerne da questão: as unidades específicas dos Devoradores de Mundos, os Açougueiros Vermelhos. Durante a Grande Cruzada, a semente de Angron se manifestava regularmente, seus filhos se transformando em máquinas de matar, berserkers sem restrições. E eles foram abatidos tão rapidamente e eficientemente quanto qualquer anjo de sangue, sucumbindo à sua própria maldição, a Sede Vermelha. No entanto, quando os Devoradores de Mundos entraram em rebelião aberta com Horus, esses berserkers foram tratados de maneira completamente diferente. Em vez de serem uma anomalia que poderia ganhar a censura de toda a Legião e assim serem exterminados pelo Imperador, agora eram vistos como armas de guerra superlativas. Pois isso é tudo o que os Devoradores de Mundos sempre foram para o seu pai. Ferramentas a serem usadas. Angron, que tanto odiava seu pai, agiu mais como ele do que muitos se sentiriam confortáveis em acreditar. Ele ordenou que aqueles tomados pela névoa vermelha, o véu da raiva, não fossem destruídos, mas aprimorados. Ele providenciou para que eles recebessem a armadura tática Dreadnought, a Warplate Terminator, e os formou em unidades de puro horror. Pois há pouco na galáxia, mesmo então, que poderia perfurar a armadura protetora do Terminator. Ele lhes daria armadura catafracta, 2 machados de energia, e então os lançaria em qualquer posição ou formação que precisasse ser eliminada. E sem exceção, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles massacraram tudo em seu caminho. Ainda ativos hoje, os açougueiros são uma das mais terríveis e imparáveis elites de todos os exterminadores de qualquer legião. Não, eles nunca seriam tão eficazes quanto alguns em engajamentos prolongados, onde a astúcia, disciplina e coragem eram adquiridas. Mas na carga contra um alvo definido, eles eram quase insuperáveis em seu poder. Rampage de esquadrões. Agora eu já cobri essas unidades em outra entrada, que colocarei na descrição. Então vai e aproveite no seu tempo livre. Essas foram as unidades únicas mais notáveis da Era das Trevas, mas agora vamos passar para a unidade mais recente, conforme descrito no primeiro Codex para os Devoradores de Mundos. Os Chacais. Como este é um tópico tão novo, sinto que devo me apoiar novamente na sabedoria existente. Então, para citar os Chacais. Cultistas da Khornad, únicos dos Devoradores de Mundos. Os Chacais são lutadores ferozes, totalmente devotados aos seus senhores. Fanáticos até o fim, esquadrões de Chacais se assemelham a matilhas de cães selvagens. Eles são rápidos para lutar entre si, mas uma vez desencadeados, trabalham juntos para derrubar sua presa infeliz em um frenesi de violência.
Cada chacal usa um tanque borbulhante nas costas, encaixado em seu corpo com tubos grossos. Originalmente projetados pelos cirurgiões Berserkers, esses recipientes assumem inúmeras formas e contêm uma variedade de substâncias, dependendo da banda de guerra em questão, mas todos servem a um propósito semelhante. Dentro deles há uma mistura de químicos e estimulantes que levam os chacais a uma fúria assassina, permitindo-lhes continuar lutando através de ferimentos terríveis e enfrentar os inimigos mais horríveis com gritos de ferocidade maníaca. Um último ingrediente injetado neles desta maneira são 8 gotas do sangue do Devorador de Mundos. Tal substância potente, pós-humana em sua natureza básica e corrompida pelo Warp, eleva a fúria do chacal a níveis apopléticos. A selvageria que eles demonstram em batalha, após ingerir essa mistura bioquímica malévola, é aterrorizante para os inimigos presenciarem. Para se juntar a um bando de chacais, um cultista deve demonstrar sua lealdade, sede de sangue e pura habilidade de luta. Em uma série de brutais rituais de iniciação projetados para eliminar todos, exceto os mais fortes. A posse dessas qualidades coloca os chacais perto do topo da ordem de precedência entre os seguidores mortais dos Devoradores de Mundos, mas esse status não deve ser mal interpretado. Eles ainda são, em última análise, vistos como descartáveis por seus mestres. A maioria das bandas de guerra dos Devoradores de Mundos faz uso de chacais em uma extensão ou outra, vendo-os como uma maneira de lutar em batalhas maiores, e assim ver mais sangue fluir para o milho. Bandos de guerra como a Maré, os Eleitos de Horcrux e os Assassinos de Assassinatos estão entre aqueles notados por seu uso extensivo de chacais, desencadeando milhares, às vezes milhões, desses lutadores enlouquecidos sobre seus inimigos. Fim de citação. Rústica e violenta é o que os não iniciados ou limitados podem acreditar, mas os chacais, como ouvimos, são muito mais perigosos do que esse resumo pode realmente levar alguém a acreditar, pois eles podem ser convocados em dezenas de milhares, se não milhões. Esse nível de raiva, ódio e frenesi induzido por drogas é difícil de lidar para muitos, senão a maioria das batalhas não são lutadas até a conclusão final. Grandes exércitos não lutam até que um lado seja aniquilado, não realmente. Eles lutam até que um lado ou o outro perca a coragem, não possa sustentar mais baixas ou dor e simplesmente comece a fugir. Agora imagine milhões de guerreiros avançando em sua direção e não importa o quanto você os puna, não importa quantos você mate, eles simplesmente continuam vindo. Isso vai contra todos os princípios de ser humano, contra todo o instinto de autopreservação. Portanto, pode ser desestabilizador não apenas para aqueles que estão vivenciando o massacre, mas também para aqueles que estão causando e tendo que assistir ao terrível espetáculo. E muitas formações defensivas já se quebraram antes mesmo de os chacais terem feito contato com as linhas de defesa, pois ver tal loucura flagrante, desenfreada e de olhos arregalados no inimigo pode destruir o ânimo dos defensores. A premissa, a reação humana é simples, carnal, inata, subconsciente. Se esses loucos podem suportar esse nível de violência e continuar vindo, literalmente não há nada que possamos fazer para impedi-los. Nada. Os defensores largarão suas armas, perderão o controle de seus intestinos se não estiverem hipnotizados pelo espetáculo aterrorizante e simplesmente paralisados no lugar inativos. Assim, é que as guardas imperiais, treinadas, sororitas ou marines, podem alimentar os chacais com facilidade, mas as forças de defesa planetárias, recrutas, levas, o resultado é mais frequentemente decidido antes dos chacais fazerem sua primeira carga. E em uma galáxia tão populosa quanto a sombria escuridão do futuro distante, há um suprimento interminável de chacais em cada planeta que os Devoradores de Mundos esmagam. E agora chegamos às minhas unidades recém-reveladas favoritas de todas, as 8 ligadas e suas formas exaltadas. Novamente não vejo necessidade de reescrever a descrição, pois são muito novas, saídas do forno, por assim dizer. Para citar os 8 ligados.
De todos os muitos dispositivos depravados do cirurgião Berserker, a 8 gaiola está entre os mais abomináveis. Parecendo uma espécie de sarcófago de ferro, incrustado com crânios e símbolos de milho, é uma câmara torturada na qual os devoradores de mundos podem ser possuídos por 8 demônios de Khorne. Quando um candidato é acorrentado e selado dentro da 8 gaiola, sondas enferrujadas e agulhas ardentes são mergulhadas em suas unhas de açougueiro. A partir do momento em que a gaiola é fechada a ferrolho, sua mente é lançada nas margens ardentes do Warp, pelo tempo que levar para ele ser derrotado ou emergir vitorioso em uma batalha espiritual com entidades cornetas sedentas de alma. Aqueles fora da gaiola ouvem agitação, gritos e o chocalho de correntes, mas ninguém sabe verdadeiramente o que ocorre dentro, pois a experiência de cada sujeito é única. Eles podem vivenciar uma batalha literal em uma arena ensopada de sangue, entre vastas dunas de ossos branqueados ou no topo de montanhas de cicatrizes, sua raiva se manifestando como machados em suas mãos. Outros devem provar seu valor sujeitos a torturas intermináveis nas mãos de demônios sádicos e gargalhantes. Aqueles que perdem sua batalha espiritual enfrentam destinos terríveis. Alguns são reduzidos a nascidos do caos, sua carne atormentada e rompendo da gaiola de 8 em um tumulto de sangue e bocas gritando. Outros são mortos, partes do corpo fatiadas caindo da gaiola de 8, quando os cirurgiões berserkers a abrem novamente. Não é incomum que um candidato que falhou desapareça completamente. Para qual destino, ninguém sabe. Aqueles que emergem vitoriosos são libertados das 8 gaiolas, guerreiros massivamente musculosos, transbordando com poder imaterial bestial. 8 demônios estão presos dentro deles, competindo com a própria alma do devorador de mundos pelo controle de seu corpo. Com o tempo, essas 9 essências podem se sintetizar em uma única entidade metafísica, juntas alcançando um tipo de equilíbrio. Estes são os exaltados 8 presos, cuja aparência é ainda mais distorcida e demoníaca do que outros de sua espécie. Fim da citação. Imagine isso. A forma definitiva dos devoradores de mundos, pois sua força não vem da raiva, na verdade, seu poder vem da vontade. Eles enfrentam a perspectiva de posição por não mas 8 demônios sem reclamação, sem restrição. Eles simplesmente concordam, e ser capaz de jogar fora a posição de apenas uma entidade demoníaca é um marco que poucos no Império podem imaginar, muito menos sobreviver. Para algumas organizações, é o método de entrada para os Altos Escherons. É um teste tão poderoso, tão insensível, que poucos sobrevivem, mas aqueles que sobrevivem, o Império vê como quase messiânicos. No entanto, para os devoradores de mundos, isso seria um passeio no parque. Para esses Astartes, não é quase suficiente. Eles assumem o sagrado número de milho, 8 de uma vez, e através da vontade própria eles ganham domínio, ou morrem das maneiras mais horríveis possíveis. E esses guerreiros não são forçados a entrar nessas câmaras, esses sarcófagos, eles se voluntariam para o processo. E no submundo do Warp, esses marines espaciais vencem uma guerra de vontades contra todos os 8. Imagine isso. 8 entidades psicopatas perpetuamente procurando por até mesmo um nanosegundo de fraqueza, um momento fugaz em que a guarda do Marine possa afrouxar. E se isso acontecer, mesmo que por um momento, então o Marine perderá o controle de seu próprio corpo. Mas aqueles que não apenas dominam as energias demoníacas, mas as combinam com as suas próprias. Os exaltados são uma gestalt de 2 das 9 almas em jogo, as 8 demoníacas e a humana que as domina todas, e então as almas se fundem de maneira perfeita. O puro poder que isso lhes dá é impressionante, pois eles são resistentes à maioria das armas. Como muitos demônios nunca nascidos são, eles não podem ser parados, a não ser possivelmente pela destruição de cada último átomo de seu corpo. Eles são guerreiros titânicos, não apenas no espaço real, mas sua sombra no Warp deve ser uma coisa tão distorcida e terrível
que nenhuma bruxa, feiticeiro ou bibliotecário poderia olhar para eles com sua visão psíquica, sem que isso testasse sua própria sanidade. Imparáveis e cheios de uma raiva inextinguível, os 8 amarrados são uma ameaça em qualquer campo de batalha, como poucos já viram. Senhor montando o Juggernaut. De vez em quando, um Senhor do Caos agrada tanto a Khorne que ele lhe presenteia com um Juggernaut. Agora, este presente pode levar à morte do Senhor do Caos, é claro, pois um Juggernaut também deve agradar ao Senhor. E se eles de alguma forma não forem intimidados ou derrotados pelo Senhor, certamente o pisotearão na sujeira. Mas se eles ganharem a vantagem, forçarem o Juggernaut a respeitá-los, a combinação pode ser verdadeiramente devastadora. Pois um Juggernaut é uma montaria de Khorne, uma besta de raiva e rancor infinitos, como um rinoceronte metálico berserker. Eles são uma força quase imparável, uma montaria digna para levar até o guerreiro mais ensanguentado para a batalha. Infelizmente, meu único verdadeiro arrependimento é que mencionei os cirurgiões berserkers tantas vezes nesta entrada, mas eles não têm lugar nos exércitos dos devoradores de mundos que pode ser refletido no tabuleiro. Uma pena, de fato. Isso só pode significar uma coisa. Os cirurgiões berserkers são muito importantes para serem desperdiçados em combate. Eles devem ser mantidos em reserva, apenas permitidos a esgueirar-se para os campos de batalha, para procurar sementes genéticas, e a guerra definitivamente ganha. Uma premissa que qualquer berserker consideraria um destino pior que a morte. Mas vamos seguir em frente. A liderança dos Devoradores de Mundos. Sem dúvida, o Devorador de Mundos mais poderoso é o pai deles, Angron, o primarca demônio de Khorne. Todos que podem o seguem onde quer que ele se manifeste no plano físico. Mas só existe realmente mais um que poderia possivelmente unir os Devoradores de Mundos novamente. Khan, o traidor. Após Scananthrax, onde Khan se entregou completamente a Khorne, e durante a batalha atacou tantos de sua própria legião quanto os filhos do imperador inimigo que eles lutaram, ele foi visto como um problema, seu próprio mais brilhante e corajoso, aquele que conseguiu chegar até Angron Khan. Ele se voltou contra eles. Ele não se importava nem lideraria eles, e isso acabou com a legião até hoje, pois eles se dividiram em bandos de guerra, depois que perderam o Paragon como sua figura de proa. Mas mesmo agora, Khan tem seus atendentes, aqueles que praticamente o adoram e formam exércitos ao seu redor. Khan parece nem mesmo se importar, mas frotas e forças ainda se acumulam ao seu redor. Eles são chamados de frotas de açougueiros, mas Khan não faz mais do que apontá-los em uma direção e massacrar. O líder de outrora se foi, mas haveria outro que poderia possivelmente assumir seu manto. Senhor Invocatus, por agora gostaria de apresentar a você a mais nova luz brilhante na Legião dos Devoradores do Mundo, o açougueiro conhecido apenas como Senhor Invocatus, para citar o Senhor Invocatus, o machado alado. O Raio de Khorne. Um saqueador nato, o Senhor Invercartus, é um mestre em devastadores ataques de atropelar e fugir, rasgando o ar como se estivesse cavalgando em terra firme, transformando os céus em fogo e tempestades de sangue com sua passagem. O Senhor Invercartus desce para a batalha em cima de seu poderoso Juggernaut. Em suas costas está sua banda de guerra, os Cavaleiros de Fogo, elevados pelas bênçãos de Khorne. Nem mesmo os Devoradores de Mundos de sua própria banda de guerra conhecem as origens do Senhor Invercartus. A especulação sobre este assunto também é abundante entre aqueles da legião mais ampla que o conhecem. O número cresce com cada uma de suas vitórias espetaculares. Alguns dizem que o Senhor Invocatus pertencia aos Warhounds, antes do Imperador descobrir Angron, enquanto outros afirmam que ele é algum renegado recente, mas todos concordam que seus sucessos, caso continuem, o levarão à demonização.
A pistola Bolt e o machado de corrente do Senhor Invocatus são chamados de Ruína do Trapaceiro e Flagelo do Covarde, respectivamente, e incontáveis são aqueles que foram mortos por uma ou outra dessas poderosas armas. Flagelo do Covarde é um machado artesanal incomparável, perfeitamente equilibrado e aerodinâmico. Seu cabo estendido é ideal para a guerra de cavalaria. Tão grande é a habilidade marcial de Invocatus que ele maneja a arma completamente com ambidestria, trocando de mãos no meio do duelo, para pegar seus inimigos de surpresa, ou abatendo adversários em ambos os lados de sua montaria, enquanto ele avança para o combate. Pelos sombrios benefícios do Deus do Sangue, Invocatus e aqueles que o seguem avançam para a batalha dos céus ardentes em passos largos, dando origem ao nome da horda de guerra como Cavaleiros do Fogo. Emanando dos convéses de embarque do navio principal de Invocatus, o Cavaleiro da Lâmina Vermelha, os Cavaleiros do Fogo descem sobre seus inimigos desprevenidos com velocidade sobrenatural. Antecipam guerreiros curnados, transportes blindados e aeronaves predatórias descendo de cima de tal maneira. A mobilidade é essencial para o Senhor Invocatus e os Cavaleiros do Fogo. Sem isso, suas invasões rapidamente se tornariam atoladas, com ataques bem-sucedidos de atingir e correr se tornando impossíveis. Enquanto outros senhores da guerra, devoradores de mundos, desprezam as táticas de Invocatus como covardes e não comprometidas com o verdadeiro massacre, eles falham em apreciar a letalidade de seus métodos. Invocatus já viu muitas bandas de guerra de devoradores de mundos serem sugadas para conflitos que se transformaram em caças a sobreviventes solitários em campos de batalha repletos de cadáveres, quando poderiam estar perseguindo novos massacres em outros lugares. Em contraste, o ato alado ataca rapidamente e segue em frente, buscando sempre maximizar a quantidade de sangue que ele e seus guerreiros derramam. Para ele, o esforço gasto para purgar um mundo até a última alma é desperdiçado se um alvo digno pode ser encontrado e destruído em outro lugar. Os métodos de guerra empregados pelo Sr. Invocatus exigem um nível de coordenação que até mesmo forças disciplinadas e altamente ordenadas teriam dificuldade em alcançar. Para um exército de devoradores de mundos, tal estado de coisas pode ser considerado quase impossível. No entanto, Invocatus possui uma vontade terrivelmente singular, que se manifesta como um controle quase sobrenatural sobre seus seguidores. Ele é um mestre do ataque precisamente cronometrado, sabendo exatamente quando e onde aplicar a quantidade correta de força e quando recuar. No entanto, apesar de toda a sutileza e nuance que tais métodos exigem, Invocatus ainda é um devorador de mundos. E a cada momento que ele passa manobrando suas forças, sua fúria assassina aumenta. Quando ele e seus guerreiros atacam, essa fonte de ira é explosivamente liberada. Invocatus e os Cavaleiros de Fogo demolindo tudo à frente deles em uma tempestade de derramamento de sangue, que deixa os poucos sobreviventes catatônicos de choque. Junto com seu autocontrole à prova de balas, o Sr. Invocatus possui um instinto predatório para identificar e enganar armadilhas e emboscadas inimigas. Muitos comandantes astutos apresentarão uma frente fraca apenas para revelar, no calor da batalha, um núcleo oculto de guerreiros de elite prontos para aniquilar qualquer um que morda a isca. Invocatus não só tem um talento sobrenatural para detectar tais esquemas, mas reserva um poço profundo de ódio para aqueles que tentam empregá-los. Complementando isso, Invocatus usa o elmo da tempestade de sangue. Através da visão tingida de carmesim, ele é capaz de perceber os corações batendo nervosamente e os pensamentos dissimulados de inimigos ocultos como se fossem sinalizadores empíricos. Uma vez, o crânio do demônio Ticor, cuja essência agora está presa dentro dele, disse que o capacete foi feito para aquele que ganhou o manto do próprio caçador de Khorne. Combinando este poderoso artefato com seus dons inatos, o Sr. Invocatus pode ver até a emboscada mais elaborada ou bem planejada antes que ela seja acionada. Sendo um guerreiro de Khorne, a maneira de Invocatus lidar com tal duplicidade é puni-la com força bruta. Conhecendo as localizações dos emboscadores, o machado alado leva seus guerreiros de cabeça para a armadilha, como uma manopla de malha empurrada goela abaixo de um monstro para arrancar seu coração pulsante.
Invocatus ataca diretamente as posições reveladas dos inimigos, superando-os e espalhando pânico e carnificina, enquanto aqueles que se consideravam predadores agora percebem que são presas. Essas táticas resultam invariavelmente em baixas massivas para as forças de Invercartus, mas para ele isso é aceitável, pois cada morte derrama sangue para o milho. As táticas do senhor Invercartus lhe renderam inúmeras vitórias e reivindicaram incontáveis crânios para o deus do sangue. Um de seus triunfos mais infames foi sobre a guarda da morte da fortaleza chamada Vale Ébano. Os comedores de morte desceram dos céus em uma maré escorregadia de sangue, acompanhados pelas máquinas demoníacas da banda de guerra renegada da Brisa e da Besta. Embora as defesas da fortaleza de vigia fossem elaboradas, com vários pontos de saída ocultos e gargalos inteligentemente projetados, Invercartus identificou todos eles. Seus guerreiros massacraram centenas de leais e esvaziaram seus arsenais de equipamentos de guerra e artefatos antes que o mestre dos Cavaleiros Livres ordenasse sua retirada para buscar novos campos de caça. Há poucas vitórias do Machado Alado que mostram seu desprezo por seus seguidores mais do que aquela alcançada no sistema Rengar. Lá, o senhor Invercartus e suas forças despedaçaram uma frota de migração rude, mas suas próprias baixas foram horríveis. Aqueles que não sucumbiram às armas dos alienígenas se desfizeram em pó, graças aos poderes de distorção do tempo dos Zerod. Nenhum devorador de mundos, com exceção de Invercartus, sobreviveu à batalha. Kalgurut, corcel do céu ardente faíscas e chamas explodem onde quer que os cascos de bronze de Kulgurut batam. Seus olhos ardiam com sede de sangue irada e fumaça saía de suas narinas. Invercartus ganhou este corcel de Juggernaut, junto com o elmo da Tempestade de Sangue, muito antes de se tornar famoso em sua legião. Após completar as misteriosas ações que ele coletivamente causou, a Estrada dos 8 Passos Sangrentos. O demônio Jokor uma vez montou Kulgaroth, e sem a presença duradoura dessa entidade dentro do elmo de pedra de sangue, Invercartus nunca poderia esperar dominar sua montaria na guerra. Graças ao elmo, o senhor Invocatus pode sentir tudo o que Kalguroth sente, e o vínculo entre guerreiro e montaria se tornou forte. Ele sabe como o Juggernaut anseia matar, e nunca deixa de dar à besta a oportunidade. Kalguroth possui toda a raiva e ódio de sua espécie, e essas características apenas incitam o senhor Invocatus na batalha, alimentando-o como uma espécie de droga. É preciso cada grama da força de Invocatus para resistir tanto ao martelar dos pregos quanto aos impulsos primais de sua montaria demoníaca. Mas até agora, ele não perdeu o controle uma única vez na batalha. Na mente de Invocatus, apenas os dignos podem montar uma besta tão poderosa do Deus do Sangue, provando sua força através de sua capacidade de afirmar sua dominação. É através dos poderes desconhecidos do Juggernaut e daqueles de Khorne que fluem dele que o senhor Invercartus consegue correr pelos céus com seus exércitos de guerreiros a reboque. Onde quer que Invercartus cavalgue, uma ponte aérea de fogo, sangue e fumaça aparece em seu rastro, levando seus seguidores para a batalha. Fim da citação. Então agora temos uma melhor compreensão do que motiva os devoradores de mundos, quem os lidera na batalha e por quê. Vimos como eles reabastecem seus números e os elementos únicos de suas forças. Resta apenas uma coisa, apenas uma pergunta. Quão perigosos são os devoradores de mundos para o Império agora? Angron se manifestou no mundo real e não pode mais ser contido. Se de alguma forma ele for derrubado, por mais impossível que pareça, até mesmo considerar, então ele estará de volta dentro de 8 semanas, 8 dias e 8 horas. Ele não pode ser removido ou banido por qualquer período de tempo real. Assim, os devoradores do mundo podem ter garantida pelo menos alguma forma de coesão. Satanás cavalga as estrelas com 1 milhão de homens em seu cometa, milhares deles sendo devoradores de mundos, e as bandas de guerra de Khorne estão se levantando mais do que nunca antes.
Eles podem recrutar de todos os mundos que flagelam, não apenas em chacais, que engordam suas forças com um verdadeiro tsunami de psicopatas, mas também podem reabastecer suas listas de fuzileiros espaciais. Eles podem converter e controlar qualquer um que os enfrentem se forem derrotados. Portanto, as únicas forças que realmente podem ser enviadas para impedir seu avanço são as que você menos deseja que desempenhem o papel. Pois os Space Marines da Leoa são o último e final dissuasor de um ataque devorador de mundos, mas é uma aposta de riscos incríveis, pois eles podem ser abatidos e então convertidos para o lado dos devoradores de mundos por seus cirurgiões berserkers macabros. Então aqueles enviados para deter os filhos de Angron podem acabar se juntando às suas fileiras. Com o poder do Warp sangrando no espaço real ao longo e largura da galáxia, não há escassez de demônios Neverborn que também podem aumentar suas forças a qualquer momento. Eles ainda são capazes de implantar todo o aparato de guerra que qualquer outra legião traidora pode reunir. Hellbrutes, Chaos Spawn, Land Raiders, Defilers, Predators, Annihilators, Forge Fiends, Mauler Fiends, Rhinos, Teldrix e, claro, quando necessário, o Dreadlord of Skulls. As frotas do World Eater, como foi revelado na campanha Arcs of Omen, não são nem esfarrapadas nem pequenas. Na verdade, as frotas dos World Eaters são tão poderosas quanto eram durante a Cruzada. Os World Eaters agora são liderados por seu primarca demônio, capazes de atacar quase qualquer lugar na galáxia a seu bel prazer, devido à realidade aterrorizante, o Cicatrix Maledictum. Agora, nunca antes eles foram uma ameaça tão grande, possivelmente até mesmo durante a heresia de Horus. Certamente este é o tempo do fim profetizado. Esperemos que Reboot Gilemon seja acompanhado em breve por alguns de seus irmãos Primarch lealistas errantes. Pois até ele, até o Sol Vingador, não pode enfrentar tudo isso sozinho. E se ele falhar, então o único grito de guerra pode acabar sendo arrancado de todos no gênero humano. Sangue para o Deus do Sangue! Eu tenho sido Baldemort, seu fiel servo. Agora, se você gostou do vídeo, então se inscreva e curta e todas essas coisas, e junte-se a mim todas as sextas-feiras enquanto mergulho no universo Warhammer, ou confira nossos outros canais sobre história natural e mitologia. Links na descrição do vídeo. Apoie o canal via Patreon, mercadorias, botão de notificação, você conhece o Bugalu. Até a próxima. Não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchau.